Na última oportunidade em que eu tive aqui neste púlpito pregando aos irmãos, nós consideramos aquela que é a ideia central por trás do Sermão do Monte. Nós demos início, então, a uma série de sermões entre os capítulos de número 5 e 7 do Evangelho de Mateus, sermões em torno do Sermão do Monte de Jesus. E nós vimos e pensamos um pouco a respeito disso, que o ensino de Jesus, ele revela um modo de vida distinto a ser exibido pelos cidadãos do reino de Deus. Concordando com John Stott, nós vimos que este Sermão do Monte de Jesus, ele é uma espécie de manifesto, um manifesto à contracultura cristã. Nós vimos que os discípulos de Jesus, eles devem viver no mundo criado por Deus de uma maneira totalmente diferente da vida comum que é exibida por aqueles que abraçam a cultura presente. E na ocasião a gente pensou sobre as chamadas beatitudes, ou sobre as bem-aventuranças. Mais especificamente, nós consideramos aquelas 8 qualidades de caráter que estavam demonstradas ali neste texto, e nós pensamos sobre essas qualidades de caráter como um estilo de vida distintivamente cristão e o estilo de vida que Jesus requer dos seus discípulos. Na ocasião, a gente mencionou o que diz o Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele diz que o grande alvo que a humanidade busca é a felicidade. E quando nós nos concentramos nas 8 qualidades de caráter das bem-aventuranças, nós vimos na ocasião como que elas apontam a natureza de uma vida verdadeiramente feliz e como elas apontam para o caminho para que nós possamos desfrutar desta vida feliz. Nós vimos que a verdadeira felicidade na ocasião, ela não é uma felicidade que está atrelada ao ter ou aquilo que se pode fazer. Nós vimos que a verdadeira felicidade, ela está intimamente associada ao ser. Foi Jesus que nos ensinou que só é feliz aquele cujo caráter foi transformado pela graça de Deus. E quando nós apontamos na ocasião o caráter a ser exibido pelos cristãos no reino de Deus, nós vimos o quê? Que Jesus ele estava o tempo inteiro apontando para ele mesmo. Ele estava apontando para si mesmo. Ele estava indicando que uma vida verdadeiramente feliz é uma vida profundamente identificada com ele por meio do seu caráter. E nós consideramos o fato de que aquelas qualidades, elas constituem uma unidade de caráter, ou seja, eu não posso apresentar alguma delas, eu tenho de apresentar todas elas. E nós consideramos também o fato de que nós não podemos, de modo algum, conquistar aquelas qualidades com a força do nosso próprio braço. Nós vimos que é necessário que nós sejamos alvos da graça toda suficiente e transformadora de Deus em Cristo Jesus, e da ação poderosa do Espírito Santo para poder nos transformar e nos habilitar a viver esta nova vida e a exibir estas qualidades de caráter. E hoje nós vamos voltar ao texto de Mateus, no capítulo 5, nos versos de 1 a 12. Hoje nós vamos continuar a traçar a rota para o caminho da verdadeira felicidade. E como no último sermão nós vamos descobrir hoje que uma vida verdadeiramente feliz é uma vida profundamente identificada com Jesus. Mas hoje nós veremos que o caminho para a verdadeira felicidade passa por uma profunda identificação com Jesus em seus sofrimentos. Vamos ler o que diz a palavra de Deus no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo:
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mantenha sua Bíblia aberta, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção da iluminação do Espírito Santo. Senhor, nós lemos aqui a Tua palavra e agora queremos suplicar ao Senhor que nos conceda, por Sua graça e por Sua misericórdia, a bênção de sermos iluminados aqui pelo Teu Espírito Santo, para que todos nós aqui possamos compreender corretamente aquilo que nos ensina a Tua palavra. Nós cremos que esta aqui é a palavra infalível do Senhor, inerrante, toda suficiente para nossa instrução, repreensão, educação na justiça. Mas sabemos também, Senhor, que somente o fato de lê-la e tentar compreendê-la sem o auxílio do Espírito Santo irá acarretar em uma má compreensão e um mau manuseio da Tua palavra. A gente não pode fazer isso sozinho, Senhor. Nós precisamos do Senhor mesmo. Nós precisamos do Teu Espírito Santo para que faça do nosso coração boa terra para receber a semente da palavra do Senhor, para que abra o nosso entendimento para compreender essas verdades e para o Deus que produz em nós os frutos de uma vida reta e agradável ao Senhor. Senhor, nós queremos Te suplicar, fale conosco essa noite. Instrua-nos por meio da Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o que acontece quando a fé dos filhos de Deus se desenvolve a ponto de se manifestar exteriormente em suas vidas? Segundo esse texto que nós lemos aqui, no texto das bem-aventuranças, nós podemos afirmar com convicção que o resultado de uma vida genuinamente cristã, uma vida genuinamente cristã em um mundo que deliberadamente se opõe ao Senhor, o resultado desta vida genuinamente cristã é a perseguição. É o que nos diz Jesus. O ser perseguido, conforme indica o verso 10, aponta a última das qualidades de caráter pronunciadas, proferidas por Jesus aqui no texto das bem-aventuranças. A perseguição apontada por Jesus aqui, ela não é ocasionada por questões de natureza social, ou de natureza racial, ou de natureza econômica ou política. A perseguição pronunciada por Jesus aqui trata-se de uma perseguição motivada exclusivamente por um estilo de vida totalmente identificado com a vida de Jesus. A estes perseguidos, Jesus os chama aqui de bem-aventurados. Agora pensem um pouco no impacto desta afirmação de Jesus. Pensem no impacto desta afirmação, o impacto que deveria ter causado naquela época, falando para aqueles seus ouvintes. Para os judeus daquele tempo era bastante comum
que todo tipo de sofrimento, inclusive a perseguição, ele fosse associado ou ele fosse tido como uma forma de indicação do desprazer de Deus e da especial maldade daquele que viesse a ser afligido por qualquer sofrimento. Entretanto, o que Jesus está fazendo agora no texto das bem-aventuranças? Jesus aqui ele está a reverter esse ponto de vista, ao afirmar que aqueles que são perseguidos por causa da justiça, aqueles que são perseguidos por causa dele, Jesus está dizendo que estes deveriam ser considerados homens especialmente agraciados pelo Senhor Deus. Agora vamos pensar nisso e considerar a realidade do nosso tempo. Vamos pensar por um instante no cenário evangélico atual. Imaginem agora os pregadores da prosperidade ouvindo essa fala de Jesus. Imaginem agora os disseminadores da teologia do coach ouvindo esta afirmação de Jesus. Imaginem agora aqueles que pregam o amor, mas um amor distorcido. Não o amor segundo narrado nas Escrituras. Um amor que ignora a necessidade de arrependimento e mudança de vida. Na mesma medida em que diz que o que Jesus quer é que você tenha uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida sem culpa. Imaginem estas pessoas ouvindo a palavra de Jesus. Imaginem como eles reagiriam a estas palavras de Jesus. Jesus está dizendo aqui: felizes são vocês os que sofrem por minha causa. É certo que estes homens certamente rejeitariam tal medida de felicidade, uma vez que, para eles, felicidade de fato é viver segundo as suas próprias paixões. Embora para muitos de nós, às vezes, possa até soar estranho esta associação entre sofrimento e alegria, a verdade é que Jesus está a nos ensinar que o caminho para a verdadeira felicidade passa pela estrada da perseguição e do sofrimento. É isso que nós iremos ver hoje. Mas é preciso que nós consideremos, entretanto, qual é o tipo de sofrimento e de perseguição ao qual Jesus Cristo se refere aqui. Ele não está falando de um tipo qualquer de sofrimento. Ele não está falando de qualquer tipo de perseguição. Não se trata de um sofrimento causado pela perda do emprego. Não se trata do sofrimento causado pelo término de um relacionamento amoroso. Não se trata de um sofrimento causado pelo fato de que não se conseguiu passar no vestibular para o curso que se almejava fazer. Jesus não está falando destas causas que, mesmo legítimas, possam vir a nos afligir. Não é desse tipo de sofrimento que ele está falando. Jesus está aqui a nos ensinar que o sofrimento que nos aponta o caminho para a verdadeira felicidade é um sofrimento que se dá por meio da perseguição que nós podemos sofrer por causa dele. É isso que nós vemos aqui no final deste texto que nós lemos. Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos que o sofrer por causa dele pode significar a possibilidade deles serem submetidos à violência, à perseguição de todo tipo e à calúnia. Veja o que diz o texto da Escritura no verso 11. Diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Este é o tipo de perseguição e de sofrimento ao qual Jesus se refere. Aquele do qual ele é a causa. Aquele sofrimento que os seus discípulos sofrem por causa da identificação que eles têm com a vida de Jesus, com o caráter de Jesus. E o que é que Jesus está querendo ensinar aqui? Jesus ele está a nos ensinar aqui
que para todos os que em alguma medida sofrem abusos em virtude da sua fé e por causa de sua vida e caráter identificados com Jesus, Jesus está nos mostrando que há sempre uma medida mais abundante de alegria à nossa espera. É isso que ele está ensinando aos seus discípulos. E é isso que ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando que se por causa de Jesus Cristo nós viermos a ser insultados, se por causa dele nós formos difamados, se por causa dele nós formos excluídos, se por causa dele nós formos maltratados, se nós formos expostos a todo e qualquer tipo de sofrimento, Jesus está dizendo que nós devemos nos considerar como bem-aventurados, porque estes sofrimentos, os sofrimentos por causa dele, indicam a natureza de nossa união e identificação com Jesus Cristo. Esta convicção de que sofrer por causa de Cristo é motivo de alegria não poderia exigir de nós uma outra reação que não a exultação em meio aos sofrimentos. É por essa razão que Jesus diz aí no início do verso 12, ele diz assim: regozijai-vos e exultai. O que ele está fazendo? Ele está dizendo assim: se alegrem quando vocês forem perseguidos por minha causa. Quando as pessoas não suportarem mais vocês por minha causa, fiquem alegres. Quando as pessoas procurarem causar qualquer tipo de dano a vocês, saltem de alegria. Este regozijar-se e exultar-se aqui indica saltos de alegria, uma alegria irrefreável, uma alegria exuberante. É esta a resposta que o Senhor Jesus requer do seu povo, dos seus discípulos, quando perseguidos por causa dele. Mas por qual razão, então, nós deveríamos nos alegrar em meio aos sofrimentos? Veja como ele continua a dizer no verso 12. Ele diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. A razão pela qual nós devemos nos alegrar em meio ao sofrimento é que para todos os que se identificam com Cristo em sua dor, há uma recompensa graciosa que nos está reservada. Mas que recompensa é essa a que Jesus se refere? Que galardão é este que está separado para nós nos céus? O Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que existe um sentido em que a Bíblia ela não revela muita coisa sobre este mencionado galardão. Ele diz que o sentido é que a Bíblia não nos revela muito acerca desse galardão para que os homens eles não viessem a transmitir uma falsa impressão desta recompensa pelo mau uso de sua linguagem. Ele vai fazer referência a uma série de palavras que, por causa do uso equivocado, elas perderam o seu real significado. Então, em algum sentido, o Dr. Martin Lloyd Jones ele acredita que é por isso que a Bíblia não nos dá muitas informações sobre o que seria este galardão reservado para o povo de Deus nos céus. Mas, em contrapartida, ele diz que há um outro sentido em que a Escritura ela nos aponta a natureza dessa recompensa. E ele diz o seguinte sobre essa recompensa. Ele diz que nós haveremos de ver ao Senhor como Ele é. Nós iremos adorá-lo em sua gloriosa presença. E o Dr. Martin Lloyd Jones continua dizendo: os nossos próprios corpos mortais serão transformados e glorificados, e desconhecerão então qualquer mazela ou enfermidade. Desaparecerão a tristeza e os gemidos, todas as lágrimas serão enxutas, tudo transcorrerá em glória perpétua. Não haverá mais guerras, nem rumores de guerras. Não haverá mais separação, nem infortúnio,
e nem coisa alguma capaz de arrastar para a lama o ser humano, tornando-o infeliz, nem mesmo por um segundo. É isso o que está esperando pelos discípulos de Jesus, irmãos. É este galardão que está reservado para todo aquele que se identifica profundamente com Jesus em seu caráter e em seus sofrimentos. E o Dr. Lloyd Jones ele vai dizer mais. Ele vai dizer ainda que a verdadeira vida cristã ela se assemelha à experiência do apóstolo Paulo. Ela se assemelha à experiência do apóstolo Paulo que declarou: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E por qual razão o apóstolo Paulo afirmou isso? E por que esta verdadeira vida cristã está associada a esta experiência do apóstolo Paulo? Ele afirmou isso porque ele diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E ele diz isso porque nós então haveremos de vê-lo como ele é, e nós haveremos de ser assim como ele é também. É por esta razão que, quando perseguidos por causa de Cristo, quando identificados com ele em seus sofrimentos, nós devemos nos alegrar grandemente, porque grande é o nosso galardão nos céus. Lloyd Jones ele vai dizer que nos falta viver um pouco mais tendo em perspectiva a realidade do dia do Senhor, da consumação do reino de Deus, ter em vista como objetivo, como alvo do nosso anseio, o prêmio da soberana vocação. Mas ele diz que nós não devemos olhar para este galardão como algo que nós podemos conquistar por meio do nosso esforço ou através das nossas obras, mas como algo que reconhecidamente nos é reservado unicamente pela graça do Senhor em Jesus Cristo. Ele diz que a razão de nós vivermos vidas tão mesquinhas, tão sem sentido, de tal modo sem significado, é o fato de que nós não consideramos a realidade de que há uma graciosa recompensa de Deus separada para nós. Portanto, nós deveríamos viver com os nossos olhos postos na eternidade. Mas para que a gente possa gozar da alegria de receber este galardão, para que nós possamos receber esta recompensa da parte de nosso Deus em Cristo Jesus, é preciso que nós sejamos profundamente identificados com Jesus também em seus sofrimentos. O caminho, irmãos, para uma vida verdadeiramente feliz passa pelo sofrimento, passa pela dor, passa pela perseguição, passa, meus irmãos, pela calúnia, pela difamação. Se nós queremos ser verdadeiramente felizes, é preciso que nós nos identifiquemos com Jesus também em seus sofrimentos. Eu me lembro do período de eleições do ano passado, ano de 2022. Eu me lembro de ter muito claro na minha mente e na minha percepção dos fatos que aconteceram ao longo daquele ano, como parece que os crentes professos de nosso tempo, eles parecem ser totalmente avessos ao sofrimento pela causa de Cristo Jesus. E eu me lembro que nas eleições era comum que a gente assistisse a alguns crentes dizendo assim: a gente precisa fazer alguma coisa,
olha, se for este o determinado resultado da eleição aqui, a gente pode ser perseguido. Eles podem caçar a nossa liberdade. A gente precisa fazer algo agora para que a gente continue a ter liberdade para falar de Jesus. Como se em todas as esquinas que nós passássemos aqui sempre tivesse alguém a pregar o evangelho, né? Como se todas as pessoas estivessem profundamente envolvidas com a grande comissão e com o desejo de testemunhar do evangelho. Mentira, irmãos. É medo de sofrer por causa de Cristo. Medo de sofrer por causa de Cristo. E esse é justamente o modo como nós não devemos reagir ao sofrimento. Como o Senhor Jesus, Ele quer que nós reajamos ao sofrimento com alegria, com exultação. Não é fazendo um esforço tremendo para que não sejamos perseguidos, ou não é retalhando a perseguição, não é nos vingando dos nossos opositores, não é nos ressentindo por causa da perseguição. Mas aí você pode dizer assim, mas e Lucas, e se acontecer alguma coisa e eles começarem a dar voz de prisão para os pastores? Então nós vamos ser presos. Mas e Lucas, e se eles começarem a nos proibir de falar aquilo que nos diz a palavra de Deus, de ensinar sobre as Escrituras? Se isso nos causar perseguição, se nós formos excluídos, se nós formos cancelados, então nós seremos excluídos. Então nós seremos cancelados. Mas e Lucas, e se eles quiserem matar a gente? Então nós morreremos, irmãos. É isso que os cristãos fazem. Eles morrem. Foi sempre assim ao longo de toda a história da igreja. Quando se levantava uma perseguição contra o povo de Deus, eles não ajuntavam as armas, ou pelo menos não deveriam ajuntar. E infelizmente nós temos casos como o caso das cruzadas. Mas o fato é que aqueles que eram genuinamente cristãos, a igreja verdadeira de Jesus, todas as vezes que alguma perseguição se levantava contra ela, eles sofriam, eles padeciam, eles eram presos e eles morriam. Porque é isso que verdadeiros cristãos fazem. Porque é isso que Jesus fez, irmãos. Esse é justamente o modo como nós não devemos reagir. Dietrich Bonhoeffer, em seu livro Discipulado, pastor luterano, contemporâneo da Segunda Guerra Mundial, eu já fiz menção a ele aqui diversas vezes, preso no regime nazista e morto, condenado à morte e morto, ele diz em seu livro assim: discipulado quer dizer submissão ao Cristo sofredor. Portanto, não é de todo surpreendente que os cristãos sejam chamados a sofrer. Na verdade, o sofrimento é uma alegria e um indício da graça do Senhor. E por que é que Bonhoeffer diz isso? Ele diz isso porque o Evangelho, as boas novas da salvação em Cristo Jesus, é preciso que nós nos lembremos, irmãos, ele é o Evangelho da cruz. É o Evangelho da cruz. E qual é o chamado deste Evangelho de Jesus? Qual é o chamamento de Cristo Jesus para o verdadeiro discipulado? O que é que ele diz? Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O Evangelho de Cristo Jesus, irmãos, é o Evangelho da cruz. E ele nos chama a sermos participantes dos seus sofrimentos.
a nos identificarmos com ele em seus sofrimentos. Pensem no exemplo da igreja, irmãos. Ou mesmo na associação que o próprio Cristo Jesus faz ao final do verso 12 aqui, dizendo que os seus discípulos seriam então como os profetas que foram perseguidos quando viveram antes deles. Pensem em toda a história do povo de Deus. O que foi que Pedro e João, quando açoitados, fizeram? Se alegraram porque a eles fora dada a graça de poderem sofrer por causa de Cristo. O que é que Estevão fez enquanto ele era apedrejado, irmãos? Ele rogou pelos seus opositores. Ele rogou ao Senhor por aqueles que estavam ali atirando pedras nele. Pediu ao Senhor que ele os perdoasse, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. O que é que Paulo fez após sofrer tantas vezes por causa de Jesus? Como foi o exemplo dos discípulos? O que é que eles fizeram quando foram presos, açoitados, cerrados ao meio, entregues para os leões, crucificados de cabeça para baixo? Eles se alegraram porque a eles fora dada a graça de sofrer por causa de Cristo Jesus. É o que diz o apóstolo Paulo. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz que a eles não fora dada somente a graça de crer em Cristo, mas a graça de sofrer por causa dele. Mas a nossa vida parece se configurar muitas vezes como uma vida de aversão ao sofrimento por causa de Jesus. Não aversão a todo e qualquer tipo de sofrimento. E de fato é compreensível, irmãos. O que Jesus está fazendo aqui ao nos ensinar não é dizendo que a gente deve procurar o sofrimento, ou nem mesmo dizendo que Jesus não está ensinando que nós devemos, em alguma medida, nos alegrar com o fato de que o mundo persegue o povo dele. Nós devemos lamentar isso. Porque isso revela o fato de que este mundo, estas pessoas que se prestam a este exercício, elas estão sob o domínio de Satanás. Elas permanecem em seu estado de rebeldia contra o Senhor. E nós deveríamos, então, rogar a graça do Senhor sobre isso. Jesus não está dizendo que nós devemos procurar pelo sofrimento para, então, nos enaltecermos em nossa própria condição por causa do sofrimento. Isso seria farisaísmo. Isso é o que os fariseus faziam. Ele está falando que nós devemos nos alegrar quando nós formos tão identificados com Ele, tão parecidos com Ele, que o mundo já não vai suportar mais a nossa presença no meio deles. Mas será que nós queremos isso? Será que nós estamos prontos para isso? Será que nós desejamos esse tipo de identificação com Jesus? Nós precisamos nos recordar, irmãos, o Evangelho de Cristo Jesus é o Evangelho da cruz. E deixe-me dizê-lo algo. Naquele último dia, no dia do Senhor, nós teremos a prova e veremos que nenhum daqueles homens que sofreram por causa de Cristo, eles foram envergonhados. Naquele dia nós vamos ver que todos aqueles que foram martirizados, todos aqueles que sofreram a repulsa da sociedade em que eles estavam inseridos, todos aqueles que tomaram a sua cruz e seguiram a Jesus, nenhum deles foi envergonhado. Porque é como diz o apóstolo Paulo, irmãos,
na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 18. Porque para mim, eu tenho por certeza que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Você quer trilhar o caminho para uma vida verdadeiramente feliz, meu irmão? O caminho para uma vida verdadeiramente feliz passa pela cruz de Cristo. Você precisa ser identificado com Cristo. Não somente em seu caráter, mas também em seus sofrimentos. E se o Senhor nos conceder essa graça, eu não estou pronto, irmãos. Eu não tenho condições de suportar isso, mas se o Senhor nos conceder essa graça, que Ele também nos conceda a graça de, como tantos irmãos nossos, nos alegrarmos com o fato de que nos foi dada o privilégio, o bendito privilégio de poder sofrer por causa de nossa união e identificação com Jesus. Você quer uma vida verdadeiramente feliz? Há uma vida feliz reservada para você. E ela passa pela cruz de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude e que nos conceda a sua bendita graça. Amém.